A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos aqui para gravar mais um conteúdo de nossa Escola Bíblica Dominical. Aqui quem vos fala é o querido e amado irmão, professor Renato Melo. Estamos aqui para gravar mais um conteúdo de nossa querida e amada Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre... Nós vamos fazer um resumo de nossa querida escola dominical, a nossa famosa EBD. A gente vai falar sobre os assuntos concernentes à lição de a lição de adultos de nossa querida e amada EBD, aqui na lição do currículo da CPAD Rio de Janeiro, que vai falar sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Fiel é aquele que promete. E desde já de começo, já de início, já faço aqui essa pequena pausa para pedir para os irmãos que estão aí em sintonia do nosso canal, que viram este canal, que estão vendo este canal, que ainda não é inscrito no nosso canal, que eu peço que você já se inscreva aqui em nosso canal, que você já ative o sininho das notificações, que você dê aquele like. É muito importante saber que você está vendo o nosso vídeo, dando like, comentando, compartilhando com outras pessoas, divulgando o canal aqui do professor Renato Melo e desse irmão que vos fala, trazendo aqui subsídios, trazendo aqui orientações, ajuda, apoio, enfim, tendo aquela troca de experiência no currículo da Escola Bíblica Dominical. Peço que você divulgue esse canal, mais uma vez te peço encarecidamente que você divulgue este canal, este trabalho, para que mais pessoas sejam alcançadas e transformadas e libertas, para que mais pessoas aceitem até a Cristo como Salvador, que até pessoas aceitam a Jesus em escola dominical, não é somente em cultos, não é somente em conferências, congressos. Eu fui testemunha disso. Eu sou nascido aí. Eu nasci numa escola dominical. Eu aceitei a Cristo numa escola dominical. Então, faça isso, divulgue esse canal mais e mais para outras pessoas. Nós temos aqui um objetivo de chegar a 1.000 inscritos até o final deste ano, até dezembro. Nós queremos chegar a 1.000 inscritos. E contamos com a colaboração de vocês para divulgar este canal e nós chegarmos. E aí a gente vai crescendo, vai melhorando os nossos equipamentos, enfim, a gente vai dando um prosseguimento mais e mais neste canal. Então vamos já, de posse de nossa revista da Escola Dominical, já dar início à nossa lição, que é uma lição que está sendo comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele que é pastor lá em Parnamirim, se não me falhe a memória. É um excelentíssimo pastor, é um excelente comentador destas lições bíblicas, da qual nós estamos trabalhando e comentando neste trimestre. Vamos lá? A lição de número 1, que está datada do dia 6 de outubro, esse dia 6, que é dia de eleições, de decidir o destino de sua cidade, seja com prefeito e com vereador. Então, vote consciente, vote em pessoas que realmente tragam retorno, não somente para você, mas para toda a sua cidade, para toda a tua localidade, teu bairro, para um bem comum, porque é para isso que os nossos governantes estão aí. Não é para lucrar, não é para se beneficiar do povo, é para trazer benefício para o povo. Esse que é o intuito. Então, tratada do dia 6 de outubro de 2024, a lição de número 1 diz: as promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus? As promessas são muitas, as promessas são grandes, são promessas espirituais, promessas materiais, enfim, são uma infinidade de promessas que Deus tem para nos abençoar. Se Ele faz uma promessa, o Deus a qual nós servimos, Ele faz uma promessa. Quando Ele promete, Ele cumpre.
ele não é como o homem que faz a promessa, promete algo, como eu falei sobre política, em debates, em campanhas eleitorais, os candidatos prometem mundos e fundos aí, como diz a português claro, e acaba quando termina as eleições, quando eles conseguem ganhar, às vezes uns cumprem as suas promessas, outros nem te conheço mais, não me procure, enfim. Mas o Deus a qual nós servimos é um Deus que promete, que faz as suas promessas e cumpre integralmente na vida de todos nós. Claro que condicionado à nossa condição também. Existe uma linha teológica que fala que, por mais que eu esteja errado, Deus ele é fiel à sua palavra. Eu até concordo, a palavra de Deus fala isso também. Mas isto não dá margem para eu viver uma vida dissoluta, para eu viver uma vida de delícias, de prazeres da carne. Para quê? Para agradar o meu eu. Tipo assim, como eu posso falar? Não importa, do jeito que eu estiver, Deus vai ter que me abençoar, porque Ele prometeu, independente se eu estar certo ou errado, Ele vai ter que cumprir. Não é isso não, não é assim. Temos que viver uma vida lado a lado com quem? Com o Pai, lado a lado com o Filho, lado a lado com o Espírito Santo. Para quê? Para que Ele cumpra assim integralmente as promessas em nossas vidas. O textuário diz assim: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Você vai achar isso lá em Jeremias 1:12. E a verdade prática diz assim: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Olha só, não vá pensar que Deus age junto, toma lá da cá. Não vá achar que Deus gosta de fazer uma negociata com o homem, uma negociata com a sua criação. Não, não é isso. Mas Deus, ele gosta de colocar suas promessas para quê? Ele gosta de falar de suas promessas, ele gosta de falar daquilo que ele vai fazer, como ele falou aqui, para que experimentemos um relacionamento mais próximo, como eu falei agora há instantes, mais próximo, mais ligado, lado a lado com ele. É por isso que é necessário nós termos este relacionamento sincero com ele. É por isso que é necessário nós termos esse relacionamento lado a lado com ele, porque a partir daí vai ficar muito fácil, vai ficar muito prazeroso, vai ficar muito abençoado para a nossa vida. Muito mais fácil a gente manter um relacionamento com ele estreito, lado a lado, sincero, porque aí a gente vai conseguir entender o que ele quer, entender o que ele manda, entender o que ele determina para a nossa vida. É isso que a gente tem que colocar aqui em nossa mente, em nossa alma, em nosso espírito. E nós precisamos, e muito, seguir esse relacionamento com o Pai, estreito e sincero, para que a nossa vida seja regrada e direcionada por Ele. A leitura bíblica em classe você vai achar lá, você vai ler lá na tua classe, mas você vai achar em Isaías. Eu vou ler só a parte primeiro, porque só a partir daí, amados, já daria para a gente discorrer o assunto todinho da lição bíblica. Que a lição, o versículo de número 6 de Isaías, capítulo 55, versículo 6 a 13, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Só aí, se você for seguir o 7 até o 13, você vai ver como é que Deus quer, que a gente se relacione com Ele, de que forma Ele quer que a gente ande, de que forma Ele quer que a gente o ache, o busque, o invoque, que tenha um relacionamento. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Podemos achar Deus, ainda temos a chance que aqui no Brasil, graças a Deus, pela graça de Deus, nós temos essa graça,
que nós temos a liberdade de pregar o Evangelho, nós temos a liberdade de falar sobre a palavra de Deus, fazer até cultos públicos, fazer um culto de rua, um culto campal, que na minha época aqui em Belém do Pará, existia muitos esses cultos campais, cultos de rua, nas praças, nas ruas, enfim. Mas há lugares que não podem, há lugares que não se pode mais pregar o Evangelho. Isso é triste, irmão, porque há lugares que não é permitido mais pregar o Evangelho. Há lugares que não é mais permitido nem ao menos andar na Bíblia. Há países aí onde é proibido. Se um irmão ou uma irmã, ou algum crente que seja, que estiver portando uma Bíblia Sagrada, até que seja no seu celular, ele pode ser preso, ele pode tomar medidas drásticas em sua vida, até perder a sua vida por estar portando a palavra de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele está muito perto, porque quem é que está conosco hoje para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos dar o suporte necessário espiritual? É o Espírito Santo. Ele é Deus? Claro que ele é Deus. Ele não é um Deus. Porque a pessoa da Trindade existe somente um Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas todos os três são um só Deus. Então veja bem, se temos um Deus perto de nós, que nós temos o livre acesso a Ele, e a gente não busca, e a gente não invoca, e a gente não aproveita esta ocasião de estar próximo dele, de invocar, de buscar, de querer a salvação, de querer mudança de vida, uma metanoia, mudança de comportamento, mudança de mentalidade. Vai haver ocasiões que não vai haver mais outra chance. Vai haver ocasiões que não vai haver uma outra saída. Então, iremos nos lamentar. Para não ficar longo, amados, esse vídeo, as pessoas têm muita dificuldade de ficar assistindo o vídeo até o fim. Ainda mais quando se fala de estudo bíblico. Muita gente não gosta de estudo bíblico. Muita gente não gosta de ouvir a palavra de Deus. Muita gente gosta de barracos, gosta de tretas, gosta de discussões, brigas, enfim. Assuntos de momento, para ganhar visualizações, para ganhar like, para ganhar inscritos. E aqui eu estou pedindo para se inscrever. Infelizmente tem só poucos inscritos. Mas felizmente essas pessoas estão aí, estão prestigiando, esses 141 inscritos, 142, estão prestigiando o nosso canal, e eu agradeço a vocês que estão aí. Mas muitos não gostam, por isso eu não vou tentar não me alongar muito nesses vídeos de EBD, porque infelizmente a maioria não preza e não ama e não gosta de ouvir a palavra de Deus. Tem gente que pode até dizer, está sendo muito injusto, irmão, falar a maioria. Sim, eu acredito, hoje, o atual momento que vivemos espiritualmente, a maioria, irmãos. Se eu estiver errado, tomara que eu esteja errado, mas se não for a maioria, metade dos que se dizem cristãos evangélicos, que creem em Cristo, que aceitaram Jesus como Salvador, não prezam mais pela palavra, não amam mais a palavra de Deus, não amam os ensinamentos, não amam mais a oração, não amam mais o jejum, enfim, está um verdadeiro caos. A introdução diz assim: as promessas divinas têm como objetivo atender aos desígnios de Deus, olha lá, aos desígnios de Deus para se concretizarem. Elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e de seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especialmente nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conhecimentos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra.
Então é isso que a gente vai aprender, é isso que nós iremos colocar em nossa vida. O tópico 1 diz assim, o ponto 1, um convite de Deus. Um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então veja bem, uma promessa, é um convite especial que Deus está dando para Israel, mas para nós também, pessoal. É uma promessa pessoal, é um convite pessoal, é um convite de você estar... É um convite que é irrecusável, você não pode recusar esse convite, e nem deve. A palavra de Deus não pode ser rejeitada, a palavra de Deus não pode ser desprezada, a palavra de Deus tem que ser... Ela precisa e deve ser aceita por todos, porque ela vem da parte de Deus, ela vem diretamente do trono de Deus para as nossas vidas. E ela, como ele diz aqui, ela nunca volta vazia. Por mais que alguém não aceite ali naquele momento, mas vai ficar aquela semente plantada, vai ficar aquela palavra ali que foi dita, vai ficar aquela exortação, aquele ensinamento, aquele sacudir, aquele puxão de orelha, enfim, algo que foi dito da parte de Deus, por mais que aquela pessoa não aceite ainda, mas em determinado momento aquela palavra, que ela não volta vazia, ela foi falada por um propósito, para uma ocasião, para uma pessoa, ela jamais vai voltar vazia, como ele fala aqui. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então, o intuito da palavra de Deus não é trazer derrota, não é trazer dissensão, discussão, discórdia, fofoca, mexerico, enfim, obras da carne. É trazer salvação, é trazer libertação, é trazer cura espiritual, cura material, é transformar a vida daquela pessoa da qual recebeu esse convite, que é a palavra de Deus. Ponto 2. É preciso buscar ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 55, aparece o seguinte imperativo. Buscai, verdade, imperativo, é uma ordem. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, mais outro imperativo. Invocai-o enquanto está perto. Então, dois imperativos, duas ordens expressas de Deus de que é preciso buscá-lo, de que é preciso invocá-lo, de que é preciso estar buscando ao Senhor, estar desejando a todo tempo, a toda hora, a todo instante, a todo momento. Você se lembra da ocasião de Adão e Eva, quando Deus descia ali, conversava, na viração do dia, Deus conversava ali com o homem? Toda vez ele fazia isso. Mas, numa determinado dia, numa determinada ocasião, o homem desobedece a Deus, ali com Adão e Eva, come do fruto proibido, que não era permitido o homem comer, e tudo mais. E aí você já sabe da história que se seguiu. Deus olha para ele e diz: Adão, onde estás? Olha só que coisa diferente. Quem é que estava buscando o homem? Ao invés de o homem estar buscando a Deus, ou seja, procurando, o invocando, clamando por ele, chamando por ele, foi o contrário. É Deus que estava ali. Adão, onde estás? Totalmente diferente. Totalmente a inversão do valor. O homem estava ali, é claro, com um contexto diferente, só para exemplificar. Mas ele estava afastado de Deus a partir dali, da desobediência. Então é preciso buscar, como ele fala aqui. É preciso invocar. É uma ordem. E ordem, amados. Ordem, eu trabalho numa empresa.
onde ordens têm que ser cumpridas. Ordens não podem ser discutidas, ordens não podem ser contestadas. Uma vez que foi dada uma ordem para você fazer algo, fazer aquilo outro, uma determinada tarefa, não é para ser discutido. É necessário ela ser cumprida, é necessário ela ser executada. Então a palavra de Deus nos insta, ou seja, nos sacode, nos adverte, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Não perca seu tempo com coisas banais, não perca seu tempo com coisas que não vão edificar, que não vão trazer nenhuma, irmão. Eu repito aqui, nenhuma edificação para a tua vida material, espiritual. Busca o Senhor, busque a Ele continuamente, não deixe Ele se afastar, não deixe o Espírito Santo se afastar. Continue buscando a Ele, continue clamando a Ele, continue procurando o Senhor na oração, no jejum, na leitura da palavra de Deus que está aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Ame essa palavra, abrace ela, beije ela, porque é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ponto. Espero que esteja bom o vídeo, esteja esclarecedor, os irmãos estejam gostando. Dê like, dê joia, dê um joinha, comente, curta, comente e compartilhe este canal para que ele venha crescer mais e mais. Ponto 3. É preciso se arrepender. Na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Quando o arrependimento é impulsionado pelo Senhor, acontece de fato em nosso coração, percebemos o quanto os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso. Seus caminhos são mais altos que os nossos. Então, quando a gente tem um real encontro com Cristo, amados, quando a gente tem um verdadeiro encontro com... Isso sim é um verdadeiro encontro com Cristo. É um real encontro com Cristo. É um verdadeiro encontro. Veja só, quando a mulher samaritana estava ali para buscar a sua água, meio-dia, onde não tinha ninguém ali para lhe incomodar, a mulher samaritana, que a gente não sabe o nome dela, ela está ali para buscar a sua água. Só que quem está ali na beira do poço, com sede, cansado, Jesus. O encontro, foi marcado aquele encontro ali. E ela pede água para ele, e ele pede água para ela. Ela diz: como falas comigo, se eu sou uma mulher samaritana? Que os samaritanos, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, não tinham uma boa relação, tinha uma certa desavença, porque os samaritanos eram considerados raça misturada, mesclada, enfim, não eram raça pura. E os judeus eram considerados raça pura. Por isso havia essa divergência, havia esse conflito entre as duas nações, as duas etnias ali. E quando Jesus lhe apresenta, ele abre toda a história, e ela vai embora, não leva água nenhuma. Ali ela teve esse encontro com Cristo, que veio a mudar a sua vida, que veio a mudar a sua história, que veio mudar o seu caráter. Ela teve um encontro. Tanto que depois do encontro que ela teve com Cristo, o que aconteceu com ela? Depois do encontro que ela teve com Cristo, a vida dela mudou. Ela apresentou a Cristo para outras pessoas. Ela apresentou a Cristo para aquele povo da localidade da onde ela estava. E eles vieram ao encontro de Cristo, e eles também receberam a palavra da verdade. Então amados, esse precisa arrepender, essa mudança. Se eu estou indo numa direção contrária a Deus, agora eu estou numa direção
a favor de Deus. Eu estou do lado de Cristo. Se outrora eu estava servindo a Satanás e seus demônios, tem gente que não gosta de falar do nome de Satanás e demônio. Eu falo porque é um inimigo derrotado, ele é um inimigo falido. Eu não o desrespeito, mas eu não tenho medo dele, porque maior que está em nós do que está no mundo. Então, se eu fazia parte do exército do inimigo, agora eu faço parte do exército de Cristo. E maior que está em nós do que está no mundo. Então, essa real conversão, esse real arrependimento que tem que surgir, que tem que estar em nossa vida, para que a gente possa fluir, para que as pessoas possam ver que realmente nós tivemos uma mudança de atitude, nós tivemos uma mudança de mentalidade, a metanoia, tivemos uma conversão sincera e verdadeira. Tópico de número 2. As promessas e seus fundamentos. Ponto 1. A promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não esteja registrada claramente, pode ser constatada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaac e Jacó. Está lá em Gênesis 12, 1, 3, 26, 1, 5, 28, 10, 15. Então a gente vai abrir aqui a palavra de Deus. Vamos abrir aqui Gênesis 12, 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Vamos lá. Crentes bons de Bíblia, achar. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, promessa que Deus fez para Abraão. E até um hino que fala sobre bem-aventurados os que confiam. Não lembro bem o hino, mas se deve lembrar. Então, as promessas são essas, que estão inseridas na Bíblia e no Novo Testamento. É dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na Nova Aliança, Lucas 4:16, Atos 2, 29 a 31. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas como extensão da obra salvífica de Cristo, em que seus fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e corpos dos que foram vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Então, as promessas serão cumpridas. Ainda que Abraão, veja bem, ainda que Abraão ainda não pôde entrar na terra da promessa, ainda que ele não conseguiu, ainda que Moisés não pôde entrar na terra da promessa, ainda que José não pôde entrar na terra da promessa, ainda que Elias não pôde também entrar na terra da promessa, mas quando vai acontecer o arrebatamento, todos estaremos na terra da promessa. Não na terra da promessa física. Deus queria mostrar uma terra que manava leite e mel para eles estarem ali e serem prósperos. Mas Abraão esperava um reino celestial. Abraão, ele esperava uma pátria onde Deus é o verdadeiro rei, onde ele é o artífice e criador de tudo. Então, se eu não conseguir ter uma terra também boa, que mana leite e mel, uma bela de uma casa, carro ou riquezas, isso não importa. Importa que eu terei moradia certa nas mansões celestiais. O que importa é que eu estarei lá no céu com o Senhor. Terei meu corpo transformado. Isso se eu estiver vivo
e Jesus vier arrebatar a sua igreja, como ele falou aqui, aqueles que estiveram mortos serão ressuscitados primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados no corpo glorioso, assim tal como é o de Cristo. Amém? Então as promessas vão se cumprir ainda na eternidade também. Deus é infalível, ou seja, nunca falha. Como vimos na leitura bíblica em classe em Isaías 55, o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Isto é, servimos a um Deus onipotente, onde tem todo o poder, onisciente, onde sabe todas as coisas, e onipresente, e está em todos os momentos possíveis, presente em todos os lugares possíveis, quer você queira, quer não. Como atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que o ser humano algum pode ser. Somente Deus, por exemplo. O ser humano não tem todo o poder na Terra, não conhece todas as coisas, nem pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Tem gente que tem uma certa dificuldade de entender, achar que Deus é um homem de 1 metro, eu tenho 1 metro e pouco, quase 1,65 m, sou baixinho. Acha que Deus é um homem de 1,70 m, 1,80 m de altura. Não. Ele é muito maior. A palavra de Deus diz que o céu, ele se inclina para ver o céu, e ele diz que a terra é o estrado de seus pés, onde ele apoia os seus pés. Ainda que tem gente que acha que isso é uma figura de linguagem, mas ele não é pequeno, ele é grande, ele é muito grande, ele é maior do que a gente pode imaginar, queridos. Ele é muito grande, ele é maior do que tudo, do que a tua mente possa tentar produzir que ele é. Ele é maior, por mais que você queira ou não, ele sempre será o maior. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, diz Deus. Operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir? Quem é que pode impedir o agir de Deus? Quem é que pode ir lá atacar o pescoço de Deus e impedir que ele faça algo? Pegar ele no mata-leão aqui, não, tu não vai fazer isso, não vou deixar. Ninguém pode, querido. Ninguém pode com o nosso Deus. Os egípcios ali, quando eles vão atrás de Israel, lá no Mar Vermelho, eles conseguiram ir até um certo ponto, depois não teve mais, porque o mar se fechou lá e eles, todos os cavalos e cavaleiros ali de Faraó morreram, enfim. E Deus foi glorificado em Faraó. Ninguém pode com o nosso Deus. Ninguém é capaz de vencê-lo. Ninguém é capaz de pará-lo. Glória a Deus. Ninguém é capaz de dominá-lo jamais. Porque ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Deus zela pela sua palavra, é o ponto 3. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus, e por isso ele garante o cumprimento de suas promessas conforme está exposta em sua poderosa palavra. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que é que vê, Jeremias? Ou seja, o que é que você está vendo aí, Jeremias? Me fala, me responde. E disse-me o Senhor, e eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então a palavra de Deus, ela sempre se cumpre em nossas vidas. A palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Se você for abrir lá em Jeremias, capítulo de número 1, você vai observar essa temática, o que aconteceu ali. Jeremias, capítulo de número 1, ou 1, como você queira falar, como a gente queira. Olha só, a vocação e a primeira visão de Jeremias. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim,
A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano do 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-lhe na boca, e disse-lhe o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Embaixador, porta-voz, olha lá. Olha, põe-te neste dia sobre as nações. Põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? Ele disse: vejo uma vara de amendoeira. Disse meu Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez e disse: que é que vês? Ele disse: uma panela de a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada da porta de Jerusalém, e contra todos os seus muros e redor, e todas as cidades de Judá. E aí você discorre, você vê o que Deus fala ali para Jeremias. Ou seja, tudo que iria acontecer ali ia se cumprir, e se cumpriu. Você pode ler, que senão vai ficar muito longo esse vídeo, o restante da história. Mas o que mostra é que Deus vela pela palavra. E Jeremias teve que cumprir, Jeremias teve que falar, Jeremias teve que se pronunciar para poder levar a conhecimento do que Deus iria fazer ali aquele povo de Israel. Ponto 3. Tipos e propósitos das promessas de Deus. As promessas incondicionais são as que dependem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem. Então, era uma promessa que ela independia de circunstâncias. Ela ia se cumprir. Jesus proveniente de uma virgem, Isaías 9:6. O local do nascimento de Jesus, em Belém da Judéia, seria chamado Emanuel, Deus conosco. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardaremos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja, que eu falei anteriormente. E muitas outras profecias que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. Então, quer queira algum grupo que diga: não, isso não vai acontecer, isso não tem como acontecer, isso não vai se cumprir, não. Teria que se cumprir essa profecia. Jesus tinha que vir de uma virgem, seria Maria ou não, mas teria que vir de uma virgem. E teria que ficar ali se alimentando, sendo colocado numa manjedoura, onde era o lugar onde se alimentavam os animais. Então, desde seu nascimento, ele já era posto como figuramente o pão, o alimento que sustentava. Então, o arrebatamento da igreja vai se cumprir. A transformação de nós que estivermos vivos em corpo de glória vai se cumprir. Aqueles que morreram em Cristo, esperando a salvação,
vão ressuscitar e serão também transformados seus corpos. Assim, tal como é Cristo, assim seremos o nosso corpo. Não terei mais nada sujeito às leis da gravidade, lei da natureza, porque teremos um corpo de glória, um corpo imortal, para morarmos no céu, para sermos habitantes do céu, para estarmos lá no céu de glória. Então é uma promessa incondicional, ou seja, independe de condições, ela tem que se cumprir, ela precisa se cumprir, porque fiel é o que prometeu. É Deus que promete, é Deus que sabe, é Deus que sabe de todas as coisas, então ela tem que se cumprir, quer você queira, quer você aceite ou não. Promessas condicionais, aí sim, depende de condições. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia encontraremos muitas promessas condicionais, promessas de saúde plena ao povo judeu, condicionadas à obediência às ordenanças divinas. Vamos lá em Êxodo, ver quantos minutos está, 41, Êxodo, já vou terminar, amados. Êxodo 15, 26. A gente acha que vai dar, mas é tão abençoada, tão maravilhosa a lição que a gente não tem vontade de parar. Êxodo 15, 26 diz assim. Vamos lá. E disse, se ouvires atento, olha lá, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de teus olhos, dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, a condição para ter saúde, a condição para ter uma vida próspera para Israel naquela época, não que hoje em dia Deus faça um toma lá da cá conosco. Deus não faz isso. Deus não faz negociata com ninguém. Mas era a condição de Israel. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus e cumprir tudo, é isso que vai acontecer. É assim que eu vou agir. É assim que eu vou dar para vocês o que eu quero, o que é de melhor. Então, mas há pessoas hoje em dia que querem viver uma vida dissoluta, querem viver uma vida de delícias e prazeres e não querem estar condicionada à palavra de Deus, não querem estar condicionada à obediência a Deus Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, querem viver uma vida realmente do seu próprio jeito, da sua própria forma de ser, sua própria forma de agir, de querer, e assim não vai funcionar, não vai dar certo, porque se precisa que a promessa venha a se cumprir, é necessário também condições, ou seja, eu cumprir com que aquilo que se eu quero manter um relacionamento sincero com Deus, com o Pai, com Cristo, então eu preciso também obedecê-lo, eu preciso cumprir as diretrizes, eu preciso cumprir o que Ele quer, o que Ele me manda, o que Ele me determina. Não é possível a gente querer as promessas de Deus e não querer viver como Deus quer, como Ele determina e como manda. O propósito das promessas de Deus. Ao longo da Bíblia percebemos diferentes propósitos para Deus cumprir suas promessas. O primeiro deles é o de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Gênesis 1:17. O segundo é reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio de um justo, Noé. Outro propósito seria mostrar a eleição de um povo como parte de uma aliança com Abraão. Gênesis 12:1, 3, Êxodo 19:1, 6. Além desses, certamente um dos grandes propósitos de Deus é fazer promessas e realizá-las tem a ver com zelar com sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. Quando experimentamos o cumprimento das promessas de Deus, temos a certeza inabalável de que Deus se relaciona conosco e por isso não estamos sozinhos no mundo. Ou seja,
Não estamos sozinhos, porque Deus vela pela sua palavra. Quando Ele faz uma promessa, o propósito das promessas, como eu falei no começo, é manter um relacionamento estreito e sincero com Deus, assim, próximo. Um relacionamento muito próximo, muito sincero, lado a lado com Ele. E esse que é o propósito, é essa que é a realidade das promessas de Deus. É fazer com que a gente se volte para Ele, é fazer com que a gente não olhe mais, não olhe jamais para o inimigo, para as ofertas, para os pratos que o inimigo tenta nos colocar em nossa vida, para as ofertas que Satanás coloca as suas bandejas para tentar desvirtuar, tentar nos tirar do foco, tentar tirar a nossa atenção. Então Deus, Ele quer e muito cumprir as suas promessas em nossas vidas, mas Ele quer um relacionamento sincero. Ele quer um relacionamento onde eu não fique flertando com ninguém. Veja, quando Jesus foi embora e deixou o Consolador, o Espírito Santo, Ele disse que o Consolador iria nos ajudar, Ele está conosco. Então, hoje, quem está ajudando, contribuindo, consolando a igreja, ser o nosso o paracleto, ou seja, aquele que nos ajuda, é o Espírito Santo. É ele que está nos protegendo dos ataques do inimigo, dos ataques do mal. Ele está guardando a nossa vida, porque Ele está cuidando da noiva de Cristo. Então a noiva de Cristo não pode flertar. A noiva de Cristo não pode ficar querendo desejar os prazeres desta vida. Quando eu falo prazeres dessa vida, não é que você não vá poder passear, enfim, divertir. Não. É estar flertando com o inimigo, estar fazendo sociedade com o inimigo. E aí depois você vê, você já está fora rapidamente do Evangelho, já não vive mais como Deus quer. E a conclusão, amados, eu disse que não ia ficar longo, mas já tem 47 minutos, vamos já terminar. Deus é soberano e pela sua palavra, e zela pela sua palavra. Aprendemos que a promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas. Mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e guardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Então, amados, ficamos por aqui com a nossa lição, com a nossa conclusão. Tentamos resumir, vamos aprendendo mais e mais. Logo, logo a gente vai conseguir resumir mais e mais para ficar... Deu 47, 48 minutos, a gente não vai se alongar, mas espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que tenham compartilhado até aqui, estando em nosso canal. E peço que desde já curta, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal se ainda não é inscrito, para que você seja avisado pela plataforma de quem? Do YouTube. O irmão Renato Melo, o professor Renato Melo está aqui colocando conteúdo novo para abençoar a tua vida. Fica aqui meu forte abraço, espero que a lição tenha sido ricamente abençoada para a vida de vocês. Na semana que vem temos a segunda lição, que vai falar sobre as promessas de Deus para Israel. Outra lição muito esclarecedora, muito